Boa noite a todos, boa noite aos nossos irmãos que se encontram em seus lares e que nos acompanham através do canal do SEM no YouTube. Boa noite para todos que estão aqui. Vamos ouvir a página de preparação com o nosso irmão Edivaldo, em seguida a prece e logo depois a nossa irmã Maeli trará a página do Evangelho da noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês que se encontram aqui no recinto e uma boa noite para você que está nos assistindo através do nosso canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, acompanhando a página de abertura do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 142. Não furtes. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Está em Paulo, Efésios 4, 28. Há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos de justiça da terra. Furtos de tempo aos que trabalham, assaltos à tranquilidade do próximo, depredações da confiança alheia, invasões nos interesses dos outros, apropriações indébitas através do pensamento, expoliações da alegria e da esperança. Com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé, almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitastes o Evangelho por norma de elevação da tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possas ser realmente útil aos que necessitam. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço, cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia e, atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois de uma página dessa, unindo os nossos pensamentos, buscando Jesus, para que Ele, através dos nossos pensamentos, para que Ele fique bem pertinho de nós e nós bem pertinhos dele, né? Para que possamos fazer com que essas orientações da página que foi nos ofertada no início, esse banquete, né, já está começando, possamos nós participar dele através dessas ferramentas ainda enferrujadas, mas que somos. Por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos oferece a cada encontro com o Teu Evangelho, de nos tornarmos pessoas melhores, onde buscamos trilhar os nossos caminhos, a nossa vida, o nosso dia a dia, com as Tuas orientações. Porque assim como o Senhor nos ensinou, o Seu jugo é leve e o Seu fardo é suave. Porque todas essas orientações nos chegam com o propósito de nos acalmar, de nos esclarecer, de nos libertar, iluminando a nossa caminhada. E por isso tudo, Senhor,
te damos graças, mas também te rogamos que nos ajude mais e mais a te buscar a cada dia, mas também que essas vibrações que nos rodeiam se estenda, Senhor, a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Que alcance os nossos lares, os lares desses irmãos que nos acompanham, mas também os lares desses que nós não sabemos o nome, mas temos a certeza de que o Senhor conhece cada um, Senhor. E assim, envolvidos nessas vibrações, Senhor, te pedimos a permissão para iniciarmos a reunião da noite de hoje, te dando graças por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ouvir agora a nossa irmã Maélia com o seu Evangelho. Boa noite a todos que também nos assistem pelo canal do YouTube. Então vamos de Evangelho. O tema daria para falar assim, umas 3 horas, mas eu só tenho 20 minutos. Então, vamos a ele. Capítulo 9, item 8. Obediência e resignação. 2 palavrinhas bem fáceis do nosso cumprimento. É uma mensagem de Lázaro trazida em Paris em 1863. Eu vou ler apenas um trecho e aí depois leiam, estudem, reflitam sobre o texto. Ele começa dizendo: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, 2 virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Acho que eu não preciso ler mais, né? Já temos o suficiente. Obediência e resignação, 2 virtudes, companheiras da doçura. Às vezes a gente acha que virtude é para ser feito com dor, né? É sacrifício, demanda esforço, claro, mas talvez nem tanto sacrifício, porque se eu de fato exerço a doçura, eu já consigo colocar na minha vida um pouco de obediência e um tantinho de resignação. Quando a gente obedece a uma norma, por exemplo, uma norma simples como essa que está escrita aqui, o silêncio é uma prece. Se a gente faz isso com um pouquinho de revolta, é virtude? Não. Por que é tão difícil, então, obedecer esse silêncio? Sabe por quê? Porque a gente ainda não entendeu o que o silêncio nos promove. Então, a gente chega do jeito que chega. E aí a gente descumpre uma norma que é tão simples de ser obedecida. Porque na verdade, como ele falou, a gente acha que a obediência nos nega a vontade. E na verdade não. Quando eu obedeço retamente a algo, muito pelo contrário, eu endosso a minha vontade. Portanto, quando eu entendo, e por isso ela é consentida pela razão, de fato eu consigo obedecer a uma regra simples, curta, prática.
mas a gente tem dificuldade. Com a resignação acontece ainda mais isso. O quão é difícil a gente obedecer resignadamente. Exatamente isso. Porque para eu ser resignado, eu preciso obedecer. Não há resignação sem obediência. Não há resignação sem aceitação. E o quanto eu aceito que estar aqui exige de mim silêncio, postura mental e física. Muito poucas vezes a gente cumpre questões que são básicas. E aí, quando a gente fala de ensinamentos de Jesus, o nível aumenta. Aumenta não porque ele é mais exigente, não. É porque, de fato, vamos precisar nos elevar para chegar nesse nível de virtude. Mas ela não precisa ser só doce, ela precisa ser ativa. E muitas vezes a gente confunde resignação com apatia, com aquele braço cruzado. Bom, eu tenho que aceitar isso aqui que chegou na minha vida, então vou ficar. Mas internamente, o que eu estou falando? Bom, já que isso chegou, fazer o quê? É assim que a gente diz que se resigna. A gente acha que resignação é só não reclamar. Será? Será que para eu adquirir de fato essa virtude, basta apenas eu não reclamar? Ou eu preciso de fato aceitar, consentir com o meu coração, porque elas são sinônimas? Aceitação é sinônimo de consentimento. Portanto, não há como eu consentir se eu não aceitar. Quantas vezes a gente vai no atendimento fraterno, o atendente preenche aquela ficha, explica tudo pra gente, mas a gente obedece? Traz a água para fluidificar, tá? Você vem várias vezes, quiçá todo o tratamento, e não lembra da água. Porque esses somos nós. A gente acha que a obediência é uma subserviência, é uma humilhação. E de fato não é isso. É apenas o consentimento da razão. Ou seja, eu preciso entender para que eu trago a água. Por que eu preciso fazer silêncio quando eu entro aqui? Por que o médium tem que estar sentado em silêncio antes do trabalho? Enquanto eu não entender, fica sem sentido. A gente age de forma robótica e muitas vezes automática. Então, quando eu vou para o Aurélio, eu vejo lá a submissão a determinada ordem. E não gosto que ninguém me mande. Então, eu não sou obediente. Mas não é isso que Lázaro está dizendo aqui. Obediência não é uma obediência cega, porque eu preciso entender. Enquanto eu não entendo, eu não obedeço. Enquanto eu não entendo com o coração, não sou resignado. É simples. Mas como dá trabalho. Porque, como eu disse, a gente não consegue cumprir normas simples. Um sinal de trânsito, por exemplo, uma faixa de pedestre. Não pise na grama. A gente custa entender essas coisas. Porque, de fato, a gente não entendeu. É por isso que a gente não obedece. E aí, quando chega na questão do coração, piorou. Porque aí eu entendo aqui, mas aqui ainda não entendeu. Então eu faço com revolta, eu faço com preguiça, não entendi por que ela me deu essa ordem, não vou fazer, não estou afim. É preciso pensar, dar sentido para que meu coração consiga consentir. É isso que ele está dizendo. E aí o que acontece? Ambas são forças ativas.
a gente acha que não precisa de ação. Bom, obedecer, eu fico aqui, ouço o que ele está dizendo, tá tudo certo, já que ele mandou isso. A ação, né? Atitude. As duas vão precisar de uma atitude, muitas vezes interna. Porque às vezes a gente faz uma ação externa, mas sem obediência e sem resignação. Só para cumprir protocolo. Então, essas duas virtudes, se bem exercitadas, vão fazer com que a gente leve o fardo das nossas provas de forma mais leve, sem revolta. E aí a gente entende por que a gente se revolta com as coisas. Porque a gente não entendeu o que é obediência, muito menos o que é resignação. E aí na hora de fazer algo que é cotidiano, porque o fardo aqui é a nossa vida cotidiana. As situações que nós vivemos a cada dia. Eu preciso sair do Leblon e chegar aqui num horário que me permita obedecer a regra da reunião. Caso contrário, eu não faço estudo. Então, eu preciso ter uma ação que faça com que eu chegue a tempo. Mas eu preciso me revoltar com isso? Com o táxi que não quis parar para mim? Com o metrô que passou e estava cheio? Essas são as atitudes da vida que a gente precisa tomar. E precisa saber claramente o que a gente quer, o que a gente veio fazer aqui. Caso contrário, a revolta vai tomar conta de nós. Nas coisas mais simples. Até no café da manhã. A gente já acorda com o pé esquerdo, não é assim que a gente fala? Às vezes a gente acorda com o pé esquerdo. Porque a gente não aceitou. Não entendeu o propósito daquele trabalho, para onde eu estou indo, o que eu vou fazer. Eu tenho que estar comprometido comigo, para que eu me comprometa com a divindade. Mas não, eu prefiro cumprir os compromissos sociais para que eu fique bem na fita e dane-se o compromisso comigo ou muito menos com o divino. Entendem? São coisas simples, mas que a gente leva ainda um bom tempo para entender. E como Freud dizia, sabe por que a gente leva esse tempo? Porque a gente se ilude. E a ilusão nada mais é quando eu confundo o meu desejo com a minha realidade. A minha realidade é essa. E eu tenho o direito de desejar outras coisas, de sonhar. Jesus não está dizendo para eu não sonhar e não desejar, muito pelo contrário. Eu preciso honrar aquilo que eu desejo e aquilo que eu sonho, mas com obediência e resignação. E às vezes a gente acha que isso não é tão relevante. Então, a virtude, ela é sempre doce. Não existe uma virtude amarga. Não há humildade com alguém que reclama. Não há servir a Deus com alguém que fica brigando com isso, com o relógio, com o lugar, com os companheiros de trabalho. Não há. Então, quando a gente se propõe a realizar uma tarefa, seja ela mais simples, da mais sofisticada, eu preciso estar comprometido. E para isso eu preciso entender, para que eu possa obedecer. Certa vez perguntaram ao Haroldo o que era mais difícil, cumprir as leis de Deus ou as leis humanas. Ele disse, bem, quando a gente conseguir cumprir as leis humanas, certamente a gente vai cumprir as leis de Deus. A gente não consegue cumprir coisas simples, que nós mesmos criamos para vivermos em sociedade, de forma saudável e fraterna. A gente mesmo burla as leis que nós mesmos criamos. Isso é um tanto quanto infantil, né? Diz respeito aos nossos aspectos ainda um tanto infantilizados e até mesmo
aquela criança turrona que quer algo porque quer. Ela não entende porque ela quer, e muito menos quando você diz não, ela não entende porque que ela não vai ter. É simples assim. Então, a gente precisa ter coragem para conquistar essas duas virtudes que, segundo Lázaro, estão em todo o ensinamento do Cristo. É preciso ter coragem para eu amar o meu inimigo, para eu amar o próximo como a mim mesmo. E aí eu preciso obedecer a essas pequenas indicações do Cristo para que eu seja feliz, de fato. Mas a gente ainda não pensa assim. A gente acha que se a gente obedecer, a gente está indo contra o nosso livre-arbítrio, contra o meu sentimento. Certa feita a gente recebeu uma médium, um espírito à mesa, e a médium esclarecedora estava conversando com ela. E ela disse, mas eu aceitei a minha doença com resignação. De vez em quando eu reclamava um pouco. Esses somos nós. De vez em quando a gente reclama um pouco, quando não muito. E aí a gente acha que está resignado, porque você veio ao centro espírita, você fez a sua oração, você está fazendo o tratamento. Mas sabe aquela coisa de pai? Pai não se engana com o que a gente sente. É bom que você não se engane também. Se o sentimento que faz você vir até aqui ainda não está consonante com o propósito que faz você vir até aqui. Se você veio apenas porque chegou no atendimento e a atendente o orientou para fazê-lo, você já entendeu por que você está aqui? Já entendeu por que você está em tratamento? E aí, como eu disse no início, essa obediência vai me levar a uma resignação e vice-versa. Porque as virtudes, elas conversam uma com as outras. Portanto, não existe uma virtude perfeitamente integrada a nós sem alegria. Toda vez que você sentir medo, angústia, algo não está combinando, então não tem virtude aí, meu caro, sendo exercida. Tem uma obrigação. Tem algo que você está fazendo, mas que não está em consonância com os seus sentimentos. E aí você precisa se perguntar, será que eu entendi de fato o propósito pelo qual eu estou indo até lá? Seja como trabalhador ou seja como o assistido. É preciso que demos significado à nossa vida. Muitas vezes é o que falta. A gente olha as coisas na superficialidade, mas Jesus nos leva para o mais profundo. E é por isso que ele é mestre. O mestre vai sempre pedir do seu aprendiz aquilo que ele sabe que ele ainda não faz, mas que ele é capaz de realizar. Portanto, quando a gente chegava na escola, não tinha lição fácil, lição boba. A professora ia nos levar a ir mais adiante. E por isso nós aprendemos a ler, a escrever. Assim também é com Jesus. Ele vai nos levar a exercitar coisas mais adiante. E essas coisas, que nos tocam o íntimo, elas são muito mais delicadas, porque nem sempre a gente traz a lume. Elas ficam tanto quanto escondidas, e aí a gente acha que está fazendo tudo certinho, até que um problema bata a porta. E a gente tenha que revisitar a nossa obediência e a nossa resignação. Era essa a mensagem de hoje. Espero que vocês leiam, que vocês reflitam. Como eu disse, é uma passagem que talvez a gente levasse horas. Mas eu penso que o trecho lido já é suficiente para que a gente pense e busque entender a nossa vida, para que a revolta não tome o nosso coração.
Fiquem em paz, meus irmãos. Graças a Deus. Gratidão, Senhor, pelas reflexões da noite de hoje que o Teu Evangelho nos permitiu. Há mais um exercício, se somar a tantos outros que já nos chegaram no decorrer dos dias, tão importante quanto todos eles, para nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, pessoas dignas de sermos reconhecidas como Teus discípulos. Porque se estamos aqui, Te elegemos, Senhor, como nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. E como o Senhor mesmo nos ensina, o Seu jugo é leve e o fardo é suave. E como tem o outro ensinamento, alegrai-vos no Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor, buscando essa alegria de viver a vida com o Senhor ao nosso lado, nos impulsionando para a frente e para o alto, na certeza de dias melhores. Porque no mundo, como Tu mesmo falaste, tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também podeis vencer. Cada um de nós. Não é só uma promessa, é uma certeza. Leve o tempo que levar, porque esse está em nossas mãos, mas que nós chegaremos, isso é fato. Por isso tudo, Senhor, Te agradecemos por essas bênçãos, por esse amparo, nos dando a certeza, com o coração, de sair daqui com o coração mais leve, mais confiante e mais esperançoso. Gratidão, Senhor. Mas não poderíamos deixar de Te pedir que essas mesmas vibrações que nos envolveram esse tempo todo, que passou tão rápido, se estenda a esses irmãos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, Senhor, nas casas de recuperação, nos presídios, nas ruas. Enfim, Senhor, a todos esses irmãos, que os Teus missionários da luz toque cada um deles, levando esse bálsamo, essa energia. E assim, Senhor, envolvidos nessas vibrações, Te pedimos a permissão para encerrarmos a primeira parte da reunião da noite de hoje, mas Te rogando que fique conosco nessa segunda parte que se iniciará, onde esses fluidos curadores serão oferecidos a esses irmãos que aqui se encontram para o tratamento, mas também a esses irmãos que se encontram em seus lares, ligados a essa reunião. Toque, Senhor, a mente e o coração de cada médium, para que eles cada vez mais se tornem ferramentas bem afiadas dessa grande oportunidade que é trabalhar em Tua seara. Gratidão, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças. Quanta luz